Olá, o tema do vídeo de hoje é Trabalhando com tabela de atributos no QGIS. Neste vídeo eu irei elaborar um mapa da densidade demográfica do estado de São Paulo. Isso servirá para ilustrar algumas funções relacionadas a operações e manipulações de dados na tabela de atributos. Dentre os recursos que eu irei exibir aqui, um dos principais é o que se chama união, por meio do qual nós podemos incorporar dados tabulares provenientes de uma planilha eletrônica à tabela de atributos de uma camada vetorial. Esse é um recurso extremamente útil quando nós pensamos na elaboração de mapas temáticos, pois podemos inserir dados que sejam indicadores sociais, econômicos, ambientais, numa base cartográfica e elaborar esse mapa, que permite a visualização e uma compreensão muito mais adequada da informação. O que a gente precisa fazer aqui? Nós precisamos fazer o download dos arquivos. Não necessariamente vocês precisam seguir o passo a passo que eu irei mostrar aqui, pois eu irei entrar no site e mostrar onde que nós encontramos a base cartográfica atualizada e os dados referentes ao número de habitantes nos municípios de São Paulo. Mas é uma informação interessante para vocês saberem como que a gente faz esse processo de aquisição dos dados. Então eu vou entrar aqui no site. Primeiramente vou fazer o download da base cartográfica no site do GeoSead, que é um site relacionado ao governo do estado de São Paulo. Então eu vou aqui na opção Download. Eu tenho que selecionar o tema aqui, eu seleciono Limite. Ele vai aparecer vários resultados, dentre um deles que é o município, com a base cartográfica do ano de 2021, porque foi atualizado recentemente. E nessa coluna aqui, ele tem a base cartográfica no formato Shapefile, que é o que nós desejamos. Então fazemos aqui, clicamos e fazemos Download. Ele vai fazer o download aqui e salvar na pasta download. Basta depois extrair esse arquivo e entrar na pasta SIG Tecnologias e salvar lá na nossa base, SHP. Então eu venho aqui, eu extraio o arquivo. São esses arquivos aqui, relacionados ao arquivo Shapefile. Então basta recortar. Então vamos lá na pasta SIG Tecnologias, vamos aqui em SHP e salvamos aqui. Eu não vou fazer isso porque eu já tenho os arquivos aqui, eu já tinha os arquivos salvados aqui no meu computador, então eu não necessito fazer esse processo. A próxima coisa que a gente precisa então é o quê? Nós precisamos acessar o site do IBGE para baixar os dados das tabelas. Então vamos no site do IBGE. Dentro do site do IBGE tem esse portal aqui, que é o portal Sidra, que é uma infraestrutura que organiza e estrutura todas as informações e os bancos de dados estatísticos realizados por trabalhos realizados pelo IBGE ao longo dos anos. Então clicamos nele, vamos em Pesquisa, População, Censo Demográfico. Clicamos aqui em Censo Demográfico 2010, vamos em Sinopse. Em Sinopse, vocês vejam que os dados estão organizados em várias tabelas. Então, cada tabela tem um tema, tem um recorte temático e também um recorte territorial. Algumas tabelas estão relacionadas a nível federal, a nível nacional, a nível estadual, municipal. Então, a tabela que nós vamos baixar é essa daqui, população residente por situação do domicílio e sexo. Basta clicar, ele vai carregar. Geralmente ele demora um pouco para carregar as informações, então eu já tenho essa guia aberta aqui. Então essa é a mesma guia. Aqui o que nós temos? Nós temos primeiramente aqui o layout da tabela, não é necessário modificar nada aqui. Aqui tem a população por situação de domicílio, então se a pessoa vive no meio urbano ou rural. Então eu vou selecionar total e urbano, que é a população total e a população urbana. A população rural, eu vou mostrar como calcular e como obter essa informação, o número de habitantes rurais, através da calculadora de campo do QGIS. Então eu vou deixar desmarcada essa caixa. Aqui eu vou deixar só o total. Então eu quero os dados em termos de município, a nível de município. Então vamos clicar aqui em municípios. Eu seleciono a caixa e vou clicar nessa setinha aqui. Veja que vai aparecer várias regiões aqui, Então eu quero municípios em termos de unidade da federação. Então eu clico em unidade de federação, vai aparecer o nome de todos os estados aqui, nós temos vários estados marcados. Eu vou desmarcar essas caixinhas. Marca aqui de novo. Eu quero o estado de São Paulo, está aqui. Agora está ok.
O estado de São Paulo tem 645 municípios, né? Então está marcado aqui, ó, unidade territorial, 645 municípios, está certo. Vamos clicar aqui para pré-visualizar as informações da tabela. Ele vai carregar. Então aqui tenho todos os municípios aqui discriminados, né, um por um, a respectiva população total e a população urbana. Se estiver tudo ok, se vocês estiverem satisfeitos, basta fechar essa pré-visualização, vir aqui em Download para fazer o download da tabela. Vocês podem dar o nome da tabela da forma que vocês desejarem, né, a tabela 608. Aqui o formato, eu vou fazer o download no formato XLSX, que é o formato padrão das planilhas eletrônicas do Excel. Porém, lembrando que o QGIS, para a gente inserir um dado de uma tabela no QGIS, é necessário que essa tabela esteja no formato CSV, que é formato separado por vírgulas. Porém, eu vou baixar no formato XLSX, vou padronizar, fazer algumas modificações na tabela e depois vou exportar ela e salvar no formato CSV, que é o formato correto para trabalhar no QGIS. Vou marcar uma caixinha aqui que é essa seleção aqui, exibir código territórios, que é uma informação importante que eu vou precisar, e basta clicar aqui em Download. Fez o download, agora eu vou fechar essas janelas, vou entrar aqui, está aqui a nossa tabela 608. Então, o que é preciso fazer aqui? É preciso padronizar, digamos assim, padronizar a tabela, excluindo-se informações desnecessárias e dando nomes corretos ao campo, né, a cada título da coluna. Então eu vou apagar essas linhas iniciais, vou excluir essas linhas. Aqui agora eu preciso dar o nome, nomear cada campo, né? Então eu vou utilizar letras maiúsculas aqui. Não pode utilizar caracteres especiais e nem espaço. Essa coluna aqui é o nome do município, essa coluna aqui total eu vou excluir também. Vou deixar só essas três colunas aqui. Aqui a população total eu vou colocar como POP. E a população urbana eu vou colocar como POP Urb. Agora está ok. Posso clicar aqui. Ó. Tem mais uma coisa que eu preciso fazer. Venho aqui embaixo aqui e vou apagar, excluir essa linha aqui também. Vejo que tem uma outra guia aberta nessa tabela, então eu vou excluir essa guia aqui. E agora está feito todo o trabalho que nós precisaríamos fazer para padronizar a tabela. Agora podemos salvar ela, exportar ela como CSV. Então vamos aqui em Arquivo, Salvar como. Aqui podemos dar um nome. Para salvar, teremos que salvar lá na nossa pasta SIG Tecnologias. Então vamos acessar SIG Tecnologias e tem que salvar aqui, ó, na pasta base. Agora vem um detalhe importante, né? Nós precisamos escolher qual o formato do arquivo que desejamos. Então vai depender aqui se vocês estão trabalhando com Excel ou com LibreOffice ou qualquer outro programa de planilhas eletrônicas. Né? Nesse caso aqui, no LibreOffice, então ele tem essas opções. Eu vou colocar como texto CSV. Eu só não posso salvar aqui porque eu já tenho um arquivo aqui, né? Então eu vou escolher um outro local para não dar conflito. Aqui ele vai perguntar, utilizar o formato CSV. Aqui eu coloco como delimitador de campo ponto e vírgula. Ponto e vírgula como delimitador de campo e delimitador do texto colocar como aspas. Então basta dar um OK. Agora eu vou fechar essas guias aqui. Aqui está a nossa tabela. Feito isso, agora nós vamos partir para fazer a inserção dos dados propriamente dito no QGIS. Né? Então precisamos primeiramente carregar a nossa camada limite dos municípios do estado de São Paulo, que é essa camada aqui, municípios SP 2021. E agora eu vou fazer o que? Vamos descarregar também a nossa tabela. Né? Para carregar a tabela, eu vou em Camadas, Gerenciador de fonte de dados. Para carregar a tabela, a gente utiliza essa opção aqui, ó, que é texto delimitado. Então eu vou pesquisar nossa tabela, onde ela está. Vamos lá.
pasta SIG Tecnologias, o arquivo deve estar aqui, ó, população SV. Então já carregou nossas informações aqui, etc. Vejam, observem o seguinte, que o QGIS ele já fornece uma pré-visualização da nossa tabela. Então, que é exatamente essa janela aqui mais abaixo. Vejam se na tabela de vocês as informações estão corretas, estão coerentes, se os campos não estão colados um no outro, né? Porque o que acontece? É necessário configurar essa parte, essa seção aqui, o formato do arquivo. Então eu coloquei como delimitadores personalizados, utilizei a tabulação e o ponto e vírgula, selecionei aqui também. Porém, dependendo de qual opção que você seleciona, veja que aqui os campos aparecem todos unidos, né? E nesse caso aqui eles aparecem separados, que é a forma correta, né? Então vai depender do caso a caso, vai depender um pouco do arquivo, então que vocês estão trabalhando. Nesse caso aqui eu defini essas opções. Uma outra coisa importante que pode acontecer é que a parte da codificação esteja incorreta, né? Que é essa seção aqui, ó, codificação UTF-8. Então, para exemplificar um pouco melhor isso, eu vou modificar aqui, por exemplo. Vamos ver. Não sei se... acho que eu não tenho um exemplo aqui para modificar. Mas o que acontece? Pode ser em alguns casos que a codificação e os dados não apareçam da forma correta. Por exemplo, um número pode aparecer com um símbolo de interrogação, um símbolo de exclamação, uma letra aparece com um símbolo errado, né? Então o que acontece? Isso é um problema de codificação. Se o TF8 não funcionar para vocês, vocês podem utilizar uma outra opção de codificação que é o CP1250, que também costuma se utilizar. Então, vocês podem utilizar, se o TF8 não funcionar, vocês utilizam outra codificação, que pode ser, por exemplo, né, a CP1250. Então, aqui não é necessário modificar nada, né, mas vejam simplesmente se no QGIS de vocês está selecionado, está da mesma forma que o meu. E agora já podemos, então, carregar a tabela propriamente dita no QGIS. Vou clicar em adicionar e já vou fechar. O que acontece? Vou abrir a tabela de atributos dos municípios. Então aqui eu tenho o código municipal, que é um código que é atribuído pelo IBGE para identificar o município. Então cada município tem um código específico. Aqui eu tenho o nome dos municípios. Na minha tabela, aqui vou abrir a tabela, está aqui ó, o código município, a população total e a população urbana. Então o que eu quero? Eu quero fazer a união, eu quero unir os dados dessa tabela na minha camada vetorial. Então, o que eu faço? Eu entro aqui na minha camada, vou clicar em propriedades, eu vou aqui embaixo, eu vou aqui ó, em uniões, né, e vou clicar nesse sinal de adição. Automaticamente o QGIS identifica qual tabela que a gente quer unir, né, qual camada que a gente quer unir, que é essa camada aqui, população CSV. Nessa parte, é um ponto fundamental, que é unir campo e o campo-alvo. Unir campo ele vai listar todos os campos que são existentes nessa nossa tabela, CSV. Então ela tem o código municipal, tem a população urbana, enquanto que no meu campo-alvo, aqui está denotado, está marcado aqui o código municipal e o código, ou melhor, e o nome dos municípios. Então são os dois campos relativos à nossa camada vetorial. É necessário que para que o processo, para que a operação de união ocorra de forma consistente, é necessário que os mesmos campos estejam selecionados aqui. Então, se eu selecionei o campo código municipal aqui nessa parte de cima, eu também tenho que selecionar o campo código municipal aqui embaixo. Porque esse campo, essa informação que é em comum entre as duas tabelas, que vai fazer a relação entre elas, que vai linkar as informações, correto? Então, feito isso, então eu deixo aqui o código municipal nas duas, eu venho aqui, seleciono aqui, vai abrir essa opção, eu marco aqui, personalizar prefixo no nome de campo, e eu vou apagar qualquer informação que esteja contida nesse campo aqui, nessa linha. Então deixa vazia essa campo aqui, e a gente já pode dar um OK. Vou dar um Apply, clicar, e vamos agora à nossa camada vetorial, vou abrir tabela de atributos e já foi feito o processo de união. Então veja que aquelas informações do número de habitantes e o número de habitantes na população urbana,
eles foram unidos, né, à nossa tabela de atributos da camada vetorial. O que acontece? Esse é um processo temporário, então a gente precisa salvar esse arquivo, exportando ele, para que essa operação, para que haja o salvamento permanente dos dados. Então vamos aqui na camada, novamente, vamos em exportar, salvar feições como formato shapefile, nome do arquivo, vamos área do computador, área de trabalho, melhor, selecionamos aqui, vamos em SIG Tecnologias, vamos na pasta SHP. Eu vou colocar aqui como população, vou colocar como POP, População Municipal de São Paulo. O SRC aqui eu mantenho aqui como SIRGAS 2000, EPSG 4674, codificação não é necessário modificar, basicamente é isso, a gente dá um OK. Então ele exportou a camada, gerou uma nova camada, e agora nós podemos excluir tanto a tabela, né, podemos excluir a tabela, já não é necessário, e podemos excluir também essa última camada aqui. Então vamos entrar aqui, abrir a tabela de atributos da camada, então está aqui as nossas informações, certo? O que a gente vai fazer agora? Agora vamos realizar algumas operações matemáticas, né, utilizando a calculadora de campo. Então, a primeira coisa que eu quero fazer, eu quero calcular o número de habitantes ou da população rural de cada município. Então, eu venho aqui na calculadora de campo, tenho nome do novo campo. Eu vou colocar o nome aqui, como população rural. Aqui, tipo do novo campo. Então aqui vocês precisam saber se o dado que vocês estão trabalhando, se o que vocês querem obter para esse campo, ele é um dado numérico, ele é um dado numérico inteiro, decimal, ou se é um texto. Então no caso aqui, como que é o número de habitantes é expresso como um número inteiro, então eu seleciono o número inteiro. Então agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai calcular a população rural como resultado da diferença entre a população total menos a população urbana. Então vamos aqui em campos e valores, duplo clique aqui em população, né? A gente então clica aqui em população, subtrai menos a população urbana. Então fica a população total menos a população urbana. Damos OK. Já sai o resultado aqui, né? Então vejam aqui, por exemplo, vou selecionar aqui pelo nome de municípios, né? Então, a Damantina, por exemplo, tem a população total de 33.797 mil, tem a população urbana, e foi calculado então aqui a população rural do município. Vejo que tem alguns municípios que não constam habitantes vivendo na região rural. Então, agora que eu calculei a população rural, eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular o percentual da população urbana e o percentual da população rural. Vamos novamente então na calculadora de campo. Eu vou nomear aqui o campo como percentual da população urbana. Agora eu já vou utilizar um número decimal, né? Eu vou utilizar uma precisão de 2 casas decimais. Para calcular o percentual da população urbana, eu vou utilizar uma expressão matemática. Eu vou abre parênteses, venho aqui em campos e valores, clico aqui em população urbana, vou clicar aqui em dividir, população urbana, dividir pela população total. Fecho parênteses, clico aqui em multiplicar por 100, porque eu quero o resultado em termos percentuais. Então eu calculo população urbana dividido pela população vezes 100 vai dar a população urbana em termos percentuais. Então, clico em OK, já saiu o resultado aqui. Agora eu vou repetir o mesmo processo para obter o percentual da população rural. Venho aqui em número decimal, precisão 2 algarismos, abro parênteses, fica população rural dividido pela população total vezes 100.
Então, população rural dividido pela população total vezes 100. E aqui está o resultado. Então, calculamos população rural, percentual da população urbana e percentual da população rural. O que a gente precisa fazer agora? Vamos calcular a área dos municípios em hectares e depois em quilômetros quadrados. Então vamos novamente, calculadora de campo, escrevemos aqui área em hectares, vou utilizar número decimal com a precisão de 2 algarismos. Para calcular a área, existe uma função específica que está aqui nessa seção da geometria, que é essa aqui, ó, cifrão área. Ele já dá o resultado da área em metros quadrados, porém eu quero a área em hectares. Para calcular a área em hectares eu preciso utilizar um fator de conversão, né, que basta dividir por 10.000, desculpa, porque 1 hectare é equivalente a 10.000 metros quadrados. Então utilizando essa expressão aqui eu já obtenho o resultado em termos de hectares, nas unidades de hectares. Cliquei aqui, já deu o resultado. Agora eu vou obter o resultado em quilômetros quadrados. Novamente, número decimal, com precisão de 2 algarismos. Então, repetimos, vamos aqui em geometria, área. Só que agora o fator de conversão é 1 milhão, porque 1 km quadrado é equivalente a 1 milhão de metros quadrados, portanto, vamos utilizar aqui 1 milhão. A gente pode dar o OK. E agora nós temos os resultados aqui da área em hectares e em quilômetros quadrados, certo? O que a gente precisa fazer por último? Calcular e obter a densidade, né? Que é a densidade demográfica, que é o número de habitantes por quilômetro quadrado. Para fazer isso, eu venho novamente, calculadora de campo, vou utilizar dense, KM2, que é a densidade por quilômetros quadrados. Calculo que utilizo como campo de saída um número decimal. Vou utilizar uma precisão de 2 algarismos. Aqui eu venho aqui em campos e valores. Eu vou aqui a população total dividido pela área em hectares. Melhor, pela área em quilômetros quadrados. Então, a expressão matemática para obter o valor de densidade é a população total dividido pela área em quilômetros quadrados. Então basta aqui dar um OK e já saiu o resultado aqui. Então agora nós obtemos aquilo que a gente queria, né? A gente queria o quê? Saber qual a densidade demográfica dos municípios para elaborar o mapa da densidade demográfica. Então agora que a gente já fez todos os cálculos necessários, nós vamos aqui em propriedades, vamos na simbologia. De símbolo simples eu vou escolher para graduado. Agora aqui eu vou no gradiente de cores, eu vou colocar que vai aqui do amarelo até o vermelho. E agora nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos classificar essas informações. O que significa classificar? Nós temos 645 municípios. Cada município tem um valor de densidade. Só que eu quero fazer o quê? Eu quero classificar para agrupar todo esse conjunto de informações em algumas poucas classes. No caso, eu vou utilizar 5 classes. Então, é como se fosse o seguinte: agrupar essas informações numa classe que seja para identificar municípios com baixa densidade demográfica, a outra classe com municípios de média densidade demográfica e outra município com alta densidade demográfica, né? Porém, eu vou utilizar 5 classes. Dentre os métodos aqui de classificação dos dados, o QGIS já fornece alguns algoritmos, aqui, algumas opções estatísticas para a gente fazer a classificação desses dados, né? Então ele utiliza, por exemplo, o critério pelo desvio padrão. Porém, exatamente, eu esqueci aqui, no campo valor nós precisamos aqui selecionar aqui a densidade, né? Que é o campo que a gente vai querer classificar. Então vamos aqui, escolhemos aqui densidade em quilômetros quadrados e agora nós podemos classificar as informações. Então, por exemplo, para desvio padrão, ele vai gerar esse resultado. Ele gera esse resultado aqui. Na escala logarítmica, ele vai gerar esse resultado. Na escala logarítmica, o que ele faz? Ele cria classes com diferentes ordens de grandeza. Então, por exemplo, na primeira classe aqui eu tenho valores que vão até uma potência de 10 elevado a 1. Né? Na segunda classe eu tenho uma outra ordem de grandeza que vai até 10 elevado a 2. Na terceira classe
até 10 elevado a 3 e assim sucessivamente. Então cada classe aqui ela tem uma ordem de grandeza. Intervalo contagem. Então eu vou dar um aplicar aqui. Então o que acontece nesse método aqui? Ó? Vou sair aqui. Ó. Eu venho aqui na camada população e eu vou mostrar contagem da feição. Teoricamente, ele deveria, cada classe aqui deveria ter o mesmo número de municípios, que é o mesmo número de contagens, mas por algum motivo não saiu dessa forma. Mas o que acontece? Nesse método de classificação, ele divide os valores em intervalos onde cada classe vai ter o mesmo número de contagens. No caso aqui, cada classe deveria ter o mesmo número de municípios. Então esse é o critério para essa método estatístico. Intervalo igual, ele vai dividir as classes de tal forma que cada intervalo aqui ele vai ser igual a da outra classe. Então, se eu pegar 2.523 e subtrair por 4, é a mesma coisa que eu subtrair 5.043 de 2.523. Então, os intervalos são iguais. Também há outros métodos aqui, o quebra natural e o quebra suaves. No quebra natural é um algoritmo que busca minimizar a variação dos dados para uma mesma classe. Porém, como eu não encontrei nenhum método que gerasse resultados satisfatórios, eu vou introduzir os valores manualmente. Então, primeiramente, eu coloco aqui como intervalo manual. Melhor, eu vou utilizar aqui o intervalo contagem, pode ser mesmo. Eu venho aqui nesse campo valores e eu vou introduzir os valores manualmente. Então, aqui, para essa primeira classe, faixa de intervalos, vai de 3 até 20, dou um OK. Aqui vai ser de 20 até 100. Para a terceira classe, vai ser de 100 até 500. Para a quarta classe, vai de 500 até 5.000. Para a última classe, vai de 5.000 até 13.000. Agora nós podemos classificar aqui. Opa! Vou ter que reinserir os dados aqui novamente. Feito isso, aqui só. Então está tudo certo agora, podemos clicar em aplicar e esse é o resultado final, né? Então nós temos aqui a classificação que realizamos. Creio que isso seja um resultado assim, satisfatório em termos de classificação e simbologia. Então agora eu vou partir para a elaboração do mapa, propriamente dito, né? Só antes disso eu vou carregar uma camada aqui. Que é essa camada aqui, ó. Vai ficar com uma camada de fundo, assim, digamos. Então vem em propriedades, vou mudar uma cor cinza. E agora eu já vou partir para entrar no gerenciador para fazer o compositor de impressão, né, para começar a elaborar o mapa. Então vou acelerar o vídeo aqui e depois retorno quando tiver concluído.
Bem, agora que está feito o nosso mapa, já podemos exportá-lo para tipo de formato que for mais apropriado. Eu vou exportar o mapa como PDF. Então eu vou aqui. Nossa pasta SIG Tecnologias, eu vou salvar aqui como mapa aula 10. Basta dar um save. E aqui está o nosso mapa finalizado. Espero que tenham gostado e até a próxima.